da caridade. Evangelho, capítulo 15, item 10. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 37. Certamente, o homem ultrajado jamais conhecerá o seu benfeitor. Tampouco esse saberá do que aconteceu posteriormente com o seu beneficiado. A ele interessa ajudar naquele momento, porque depois seria tarde demais. Não lhe fazer o bem seria uma forma de estimular o mal. Sua consciência não anuiria com uma atitude de sombra de tal natureza, porque ele já se encontrava liberto do condicionamento de revidar prejuízo por prejuízo, perversidade por perversidade. A sua condição de humanidade ergueu-o do primarismo que governa muitos sentimentos e facultou-lhe alçar-se ao discernimento útil e generoso. É esse o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento das coisas e pertences inúteis, dos excessos que entulham móveis e mofam nos armários. Ele já o demonstrara quando da parábola da viúva pobre, que deu a pequena moeda que lhe ia auxiliar na alimentação do dia. Por isso, muito mais valiosa do que todo o supérfluo em joias, moedas e objetos de alto preço que foram colocados no gasofilácio. Aquela foi uma forma de autodoar-se, de entregar tudo quanto possuía e lhe era necessário, anulando o egoísmo em favor do significado religioso da oferta. Somente assim, dando e doando-se, o indivíduo se salva, se liberta das paixões, desescraviza-se da posse infeliz, torna-se uno com o bem que frui e esparze, volvendo ao reino dos céus sem estar acorrentado à terra. Esse é o sentido exato da caridade, libertação do ego e plenitude do self. Quando isso não ocorre, nenhuma crença libera da escravidão a que se permite o adepto. Necessário saber, portanto, como viver a crença, que fazer dela em forma de ação edificante, que resulte em bênçãos para o próximo e, consequentemente, para si mesmo. Crer é uma experiência emocional, mas saber é uma conquista da inteligência que experiencia a realidade e se deixa arrebatar, nunca mais alterando a consciência em torno do que conhece. Pode-se mudar de crença, mas quem passa a saber, enquanto vive em clima de normalidade, nunca mais ignora. Está ciente e vive consciente. A caridade resulta na lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus, que se prolongará por toda a Igreja cristã primitiva, mas que se corromperá na forma degradante da esmola, que humilha e espezinha aquele que necessita, assinalando-o com a miséria, roubando-lhe a identidade que o dignifica. O doutor da lei que buscou Jesus era o representante por excelência da sombra coletiva existente. Ele sentia que o Mestre, o homem de bem, o Messias esperado, era aquele com quem dialogava. No entanto, a sua sombra individual, invejosa e ciumenta, desejava acolhê-lo numa armadilha, bem ao gosto da inferioridade dos pigmeus morais, das crianças psicológicas que, embora adultas, se negam ao amadurecimento da responsabilidade, da autoanálise, da autoconsciência. Sentindo-se incapaz de ser semelhante a Jesus, traiu a própria inferioridade, desejando perturbá-lo,
levá-lo ao ridículo. A sua foi a pergunta que apresentam os impostores, porque, sabendo da resposta, desejam conferi-la com a que lhes podem dar aqueles que lhe despertam o ciúme inconfesso e a inveja mesquinha. Era-lhe totalmente impossível ignorar o que se fazia necessário para possuir a vida eterna. E tanto era verdade que, por sua vez, interrogado por Jesus a respeito do que estava escrito na lei, foi taxativo em repetir o decálogo, demonstrando a lucidez da memória e o atraso dos sentimentos. Com a sabedoria e profundidade de percepção que eram peculiares ao mestre, inferindo da resposta que o interrogante conhecia como encontrar a vida triunfante, utilizou-se das figuras dominantes, hediondas, de outro sacerdote e de um levita, que representavam o lado escuro da sociedade, preocupada com os triunfos da ilusão, para confrontá-los com o samaritano, que se postava em condição de inferioridade, demonstrando que o amor é soberano, que independe de posição social, de raça, de privilégio. Ele mesmo é um privilégio que engrandece quem o vive e pode espalhá-lo. A parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do Mestre para com a humanidade, que após ouvi-la conscientemente, nunca mais poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Ajudar é auxiliar-se, libertar é forma nobre de tornar-se livre.